Bem-vindo de volta. Então, na última aula, a gente começou a explorar um pouquinho a plataforma macOS e nessa aula a gente vai falar mais especificamente sobre os aplicativos que rodam na plataforma do macOS. Essa aqui é a tela inicial do macOS Sonoma e rapidamente a gente consegue ver algumas semelhanças lá com um computador, um Windows ou um Linux, né? A gente tem nessa tela aqui basicamente uma barrinha aqui em cima que traz ali os nossos menus, algumas opções. Aqui tem um relógio, mais algumas outras ferramentas, algumas outras coisinhas que estão aqui. E lá embaixo a gente tem os nossos aplicativos. Então eu vou agora começar a falar de algumas particularidades desse sistema, tá? A primeira é que todos os aplicativos, né, a gente não deixa eles soltos na tela. Se vocês prestarem atenção, aqui embaixo, né, ele tem tipo uma barrinha um pouco mais transparente, que é chamada de dock. Essa dock é como se fosse uma prateleira, né? Então aqui a gente tem os nossos aplicativos mais bem organizados, vamos dizer assim. Todos os nossos aplicativos eles ficam em uma prateleira. Na verdade não são todos os aplicativos. Aqui tem alguns aplicativos, então essa máquina foi formatada há pouco tempo. E tudo que vocês estão vendo aqui são os que já aparecem por padrão, né, no macOS, tá? Então acredito que devem ser ali os que eles acreditam ser os mais utilizados. Metade daqui eu nunca utilizei, eu não uso com frequência. A gente consegue remover, colocar outros. E se a gente quiser realmente acessar todos os aplicativos, a gente vem nesse segundo botão aqui, no Launchpad. Quando a gente clica no Launchpad, ele vai trazer aqui para a gente todos os aplicativos, agora sim, né, todos os que estão instalados. Quando a gente instalar mais aplicativos, né, ele vai preencher todo esse espaço aqui. E caso ele precise de novas páginas, vocês vão ver que vai começar a aparecer umas bolinhas aqui, como se fosse, né, de paginação. Então ele vai indicar que tem aplicativos em outras páginas. Bom, como a aula de hoje é mais focada em aplicativos, eu vou passar para vocês aqui sobre esses aplicativos, vou falar um pouquinho sobre cada um deles e aqueles que forem mais importantes e mais necessários, provavelmente a gente tem um vídeo específico para falar dele. Então, o primeiro aplicativo aqui, na verdade não é um aplicativo, é o nosso Windows Explorer. Na verdade aqui ele é chamado de Finder. Então, o Finder é como se fosse o Windows Explorer, ou seja, aquele local onde a gente tem acesso a todos os discos, pastas, arquivos, documentos do meu computador. Assim como no Windows, né, a gente consegue vir aqui e modificar, por exemplo, a maneira de visualização. Então a gente consegue colocar como ícones grandes. Por enquanto não tem nada aqui, vou criar uma pasta só para vocês verem como é que ele apareceria, tá bom? Então aqui a gente tem os documentos recentes, aqui a gente tem os aplicativos, aqui a gente tem a mesa, né? Então tudo que eu jogar aqui na mesa vai ficar dentro dessa pasta. Aqui a gente não chama de desktop, aqui a gente chama de mesa, tá? Então desktop no Mac é mesa. Aqui a gente tem uma pastinha para documentos e aqui a gente tem a nossa pasta de downloads. Então até então não tem nada muito diferente. Acho que o que é mais diferente aqui seria o nome, né, da nossa área de trabalho, que aqui é a mesa. Até faz sentido, né? Como se essa aqui fosse a minha mesa, né? A minha área de trabalho, com uma prateleira onde eu coloco as ferramentas que eu vou utilizar. E de cara a gente consegue ver aqui uma pasta chamada aplicativos. E todos os aplicativos estão aqui dentro. Isso pode parecer um pouco estranho, mas já aproveitando que a gente está numa aula de aplicativos, eu vou falar uma outra coisa que é bem diferente do Windows. Lá no Windows, quando a gente vai instalar ou desinstalar um aplicativo, a gente precisa fazer todo aquele processo, next, next, next. Quando a gente vai instalar ou desinstalar aplicativos aqui no Mac é um pouquinho diferente. Eu posso mostrar depois para vocês como é que a gente instala um aplicativo, mas basicamente a gente pega aquele instalativo, clica duas vezes, ele vai abrir o ícone do aplicativo e uma pastinha aqui do lado. Basta a gente arrastar esse aplicativo para dentro da pasta que já está instalado. Ou seja, é como se eu estivesse pegando aquele instalativo e arrastando para dentro dessa pasta que é a pasta de aplicativos. Então, para instalar é isso, é só isso, simplesmente isso. A não ser que a gente vai instalar um aplicativo de terceiros, aí tem aquele processo, né, de clicar duas vezes e dar next, next, next e fazer alguma configuração se necessário. Beleza, então para instalar é um pouquinho diferente e para instalar é mais diferente ainda. Então, caso eu queira desinstalar qualquer um desses aplicativos aqui, basta eu clicar com o botão direito nele e escolher mover para a lixeira.
Bom, então a gente já viu aqui onde a gente instala e desinstala os arquivos. A gente viu o nosso primeiro aplicativo, que é o Finder. Aqui ele traz também pra gente, né, ó, um íconezinho, um atalho para acessar os nossos arquivos que estão no iCloud, algum arquivo que esteja compartilhado. E um item que é um pouquinho diferente aqui, que eu não mostrei, não falei ainda para vocês, é o AirDrop. Mas isso aqui eu acho que caberia um pouco melhor numa aula onde a gente vai falar de gerenciamento de arquivos. Beleza, então vou fechar aqui o Finder. Logo do lado do Finder, o Launchpad, que é aquele local onde a gente encontra todos os nossos arquivos, todos os nossos aplicativos, todos os aplicativos que estão instalados nesse computador. Aqui do lado a gente tem o Safari. O Safari não é nada mais, nada menos do que o navegador padrão aqui do macOS. Então, provavelmente você usa aí um Edge, ou um Chrome, um Mozilla, enfim. O Safari ele é mais utilizado, né, por usuários do macOS. Às vezes quem tem um iPhone ali já utiliza o Safari meio que sem saber. É um navegador normal, um navegador comum. Então aqui ele está na página do nosso curso, tem algumas abas abertas. Não tem muita novidade, não tem muito o que dizer. Inclusive, na aula, quando os alunos chegam para a aula presencial, a primeira coisa que eles falam, a gente pode instalar o Chrome? Até pode, tá? Então, aqui no macOS vai funcionar o Chrome, vão funcionar outros navegadores, só que eu peço para eles não fazerem isso. Eu peço para eles usarem o Safari até mesmo para ter essa imersão, para ir acostumando já com termos, maneiras de fazer as coisas da plataforma. Então, quando você vai desenvolver um aplicativo para uma plataforma específica, é bom você estar imerso nela, é bom você usar as ferramentas dela, porque você está criando produtos e aplicativos para pessoas que trabalham nessa plataforma. Então, nada melhor do que a gente fazer isso de uma maneira semelhante, mais similar ali, para criar, né, e manter essa familiaridade. Todo aplicativo é aberto em uma janela, né? E as janelas elas possuem esses 3 botões. No Windows, se eu não me engano, fica aqui do lado direito. E aqui a gente tem, né, o botãozinho de fechar, minimizar e maximizar ou restaurar uma janela. Então é bem parecido aí com o que a gente já conhece do Windows. Então vou minimizar aqui. Ele vem aqui para o lado, tá? Então as janelinhas são agrupadas aqui. Tem uma maneira também que a gente configura onde ele vai empilhando, né, no próprio ícone. A gente pode ver como faz isso depois. Aqui a gente tem um aplicativo de mensagens, o iMessage, né? Ele é bem interessante porque aqui você começa a ver a integração que os produtos Apple têm, né? Lembra que a gente falou lá no começo da plataforma? Tem gente que me fala assim, mas por que plataforma? É porque é como se tudo fosse uma única coisa. Embora cada um tenha o seu sistema operacional, eles se comunicam muito bem entre si, tá? Então vocês não estão vendo aqui agora, mas eu estou gravando a minha imagem com o iPhone e eu não pluguei nenhum cabo nele no meu computador. Então, basicamente, como os dois estão conectados no mesmo iCloud, eu consigo, por meio do OBS, que eu instalei aqui nessa máquina, capturar uma imagem da tela, né, normal, e eu consigo capturar uma outra imagem vindo do iPhone, tá? Então, essa integração dos sistemas é muito interessante. E por que eu estou falando isso aqui com o aplicativo de mensagens? O aplicativo de mensagens é o aplicativo por onde eu recebo ali um SMS, vamos dizer assim. E se eu estiver conectado no meu iCloud, eu vou conseguir ler as minhas mensagens do computador. Então, ao invés de eu ter que mandar essa mensagem, né, um SMS apenas pelo celular, eu consigo fazer a mesma coisa pelo computador. Aqui no Brasil, né, é mais popular o WhatsApp, mas nos Estados Unidos, em outros países, né, onde o pessoal utiliza mais produtos Apple, né, mais iPhone, o pessoal utiliza muito o iMessage, né, usa muito esse aplicativo de mensagens. Inclusive, se vocês prestarem atenção em alguns filmes, né, o pessoal troca mensagens não pelo WhatsApp, e sim pelo iMessage. Inclusive, né, vou pular um monte de aplicativos aqui e vou vir direto para o FaceTime, porque na época da pandemia popularizou muito chamadas de vídeo e tal, e o FaceTime já fazia isso há muito tempo. A única coisa é que você teria, né, que ter 2 iPhones ou 2 computadores da plataforma Apple para poder se comunicar. Mas as chamadas de vídeo sempre aconteceram muito bem por aqui. Aqui a gente tem um aplicativo Mail. Basicamente ele é tipo um Outlook, então é um software aqui para a gente gerenciar caixas de e-mail. A gente tem um aplicativo de mapas, né? Até agora eu não abri nenhum, vamos abrir o de mapas aqui para ver como é que ele funciona.
Bom, como é a primeira vez aqui que eu estou abrindo, ele tem algumas configurações iniciais. Está perguntando aqui se eu quero receber notificações. Não, vou colocar agora não. Aqui ele está querendo saber, né, se eu quero permitir a minha localização. Vou colocar que sim, não tem problema. Então ele trouxe aqui, né? Então a gente está aqui no Parque Tecnológico de Brasília. Fica na Granja do Torto, mais especificamente no prédio do Biotic. Então esse é um aplicativo de mapa comum, tem várias coisas. Como eu estou logado aqui no meu iCloud, ele já trouxe aqui, ó, né, casa, já trouxe o endereço do estúdio de Pilates da minha esposa, que eu devo ter pesquisado em algum momento aqui para traçar rotas. Enfim, então ele traz aqui já algumas configurações que eu fiz lá no meu iPhone. Esse computador não é meu, estou usando ele agora somente para isso, mas como eu loguei no meu iCloud, ele já trouxe todas essas informações. Então aqui a gente vai encontrar algumas informações normais, como um Google Maps, por exemplo. É um aplicativo específico, ele não é acessado da web igual o Google Maps. Tem aqui outras maneiras, né, de visualização, transporte público, explorar. Esse explorar é bem bacana, você consegue visualizar alguns lugares. Tem a opção aqui por satélite, deixa eu mudar aqui para a gente ver. Ah lá, beleza. Então aqui a gente consegue aumentar o zoom. Então, ó, ele traz a localização bem próxima, né, de onde eu estou aqui. Ele tem aqui uma opção 3D que eu consigo ir, olhar alguns lugares. Enfim, né? Então esses aplicativos são meio que auto-instrutivos. A gente já meio que sabe como eles funcionam, o que eles fazem. E aí cabe vocês aí dar uma mexidinha, explorar para ver como que ele funciona. Até um tempo atrás, por exemplo, a navegação nesse mapa ele era horrível. Tá? Não funcionava muito bem, a questão de localização, principalmente aqui no Brasil. Mas ouvi dizer que ele melhorou bastante. Logo aqui do lado ele tem um aplicativo de fotos, então basicamente todas as fotos que você tira e escolhe salvar nesse aplicativo, ele já vai sincronizar com todos os seus dispositivos se você escolher usar o iCloud. Geralmente eu pego as minhas fotos, eu baixo elas do iPhone para o computador e coloco numa pasta. Eu coloco numa pasta específica porque eu não pago uma conta do iCloud que me permita colocar muitas fotos. Mas ele é bem legal a questão de você gerenciar suas fotos, pesquisar por uma imagem, pesquisar por um texto, enfim, então ele tem algumas funcionalidades bem interessantes. Se vocês prestarem atenção aqui, alguns aplicativos eles estão com uma bolinha preta embaixo, tá vendo? É porque eu abri esse aplicativo e não fechei. Embora ele não esteja aqui na minha tela, ele ainda está aberto. Em caso a gente queira realmente fechar esse aplicativo, a gente pode clicar com o botão direito e dar um encerrar. Que é essa bolinha aqui embaixo, ela vai sumir, tá bom? Então, embora ele não esteja aparecendo aqui, o Maps, por exemplo, quando eu clicar ele vai abrir um pouco mais rápido, porque ele já estava aberto, né? Ele não foi encerrado, ele não foi fechado na sua totalidade. Então, caso eu queira fechar, clica com o direito em encerrar. A gente já falou do FaceTime, aqui tem a opção do calendário. O que ele teria de interessante também seria meio que essa comunicação, né? Ele com o iCloud, com seus dispositivos, então você consegue cadastrar um evento aqui e você vai ter acesso no seu iPhone ou no iCloud, no navegador da web qualquer. Aqui ele tem a opção dos contatos, então aqui eu consigo gerenciar os e-mails, etc e tal, mas ele também puxa também os telefones que está lá no contato do meu iPhone. Esses dois aplicativos aqui eu uso bastante. Esse aplicativo de lembretes basicamente serve para a gente fazer um to-do list, né? Uma listinha de coisas que eu preciso fazer. E ele me permite colocar data, entre outras coisas, marcar com um hash, né, um hashtag ali para facilitar depois a busca. Então, ele facilita bastante quando você quer ali organizar tarefas, coisas para fazer, etc e tal. E o aplicativo Notas, ele é um editorzinho de texto, né? Ele é mais para anotações, mas ele tem muitas outras funcionalidades interessantes. Então você consegue fazer formatações, você consegue jogar imagens, recortar, consegue compartilhar. No iPhone ele tem a opção de digitalizar documentos, já vai jogando ali nas notas. Então, para aula ele é muito interessante, né? Você não precisa ter um Word, algum editor mais parrudo para isso. Você abre o Notas e vai fazendo todas as suas anotações. Aqui a gente tem o Freeform, esse aplicativo que eu vou abrir, que ele é um pouquinho diferente, né? Vocês estão vendo que todos eles estão abrindo ali com uma configuração inicial, estou tendo que liberar porque a máquina foi recentemente formatada. O que a gente consegue fazer com o Freeform? Basicamente é um quadro em branco que a gente pode fazer rabiscos, desenhos, anotações, colocar quadros,
Então aqui ele tem algumas ferramentas, né? Então a gente tem aqui algumas formas que eu posso colocar. Ele me permite adicionar um texto, ele me permite adicionar fotos, buscar arquivos. E o interessante é que eu consigo compartilhar isso aqui com alguém e a gente consegue trabalhar colaborativamente. Então é como se fosse uma lousa, um quadro em branco que a gente, de computadores diferentes, cada pessoa é como se estivesse ali com seu canetão e pudesse interagindo e colocando anotações e fazendo como se fosse um whiteboard mesmo, né? Como se estivesse trabalhando num quadro branco. Então, vamos desenvolver um aplicativo. Qual vai ser esse aplicativo? A gente vem aqui e coloca a ideia. Beleza, o que ele vai ter? E aí cada um vai colocando, construindo, né, escrevendo, rabiscando, fazendo as anotações. Então, ele é um quadro colaborativo, né, que permite que a gente crie, faça um brainstorm, entre outras coisas. Aí a gente tem aqui alguns aplicativos que são aqueles que eu nunca utilizei, que é o da TV, Apple TV. Então, se você tiver uma conta, aqui o nosso Spotify, né? Então, um aplicativo de músicas. E a gente tem vários outros aplicativos, como o de livros, por exemplo, onde a gente pode pegar alguns e-books, enfim. Então, como eu mostrei para vocês, né? Aqui no Launchpad a gente tem todos os aplicativos. A gente já viu alguns aqui, ó, a maioria deles. Vou passar aqui rapidamente por aqueles aplicativos que a gente ainda não viu. Então, por exemplo, o buscar a gente ainda não tinha visto. Como eu falei para vocês, eu vou permitir tudo aqui. Como eu estou logado no meu iCloud, provavelmente ele já vai trazer aqui os meus dispositivos. Então, ele está mostrando aqui onde eu estou. Se eu clicar aqui em dispositivos, ele vai trazer aqui alguns outros, né, equipamentos. Tá? Alguns outros equipamentos que estão logados com o meu iCloud. E ele traz a localização perfeita. Ó, o computador que eu estou utilizando aqui. Onde está o iPad, onde estão os meus AirPods, né? Então, que é lá em casa. Isso aqui é bem interessante caso você queira, caso você tenha perdido um equipamento, ou alguém tenha roubado. Então, esse buscar iPhone aqui é bem interessante. O Photobooth é um aplicativo que utiliza a câmera. Então, vocês vão me ver novamente aqui na câmera. E o que ele tem de diferente é que a gente consegue fazer talvez uma gravação, alguma coisa nesse sentido. E ele traz aqui também alguns efeitos. Então, tá vendo? Ele tem alguns efeitos diferentes. Eu não vou deixar muito tempo aqui, né? Pra vocês não fazerem algum print aí, alguma coisa me zoando. Ó, aqui até que tá legal, né? São uns efeitinhos aí pra gente brincar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Não tem utilidade nenhuma, né? A não ser que você trabalhe com edição de vídeo, né? E queira utilizar algum recurso desse para algo específico. Esse aplicativo aqui de pré-visualizações é tipo um leitor de PDF, só que ele é bem interessante porque ele permite com que a gente edite, assine e trabalhe facilmente com os arquivos em PDF. Então você não precisa baixar um Adobe Reader, por exemplo. É claro que ele permite com que a gente visualize imagens, entre outros arquivos, mas a parte de edição de PDF é bem interessante. O Músicas eu já falei para vocês, mas tem também um aplicativo específico para podcasts. É bom? Não sei, nunca utilizei. TV eu já falei para vocês. O gravador, esse aqui é um gravador de áudio, é bem legal, bem interessante. Então caso você queira gravar um áudio, uma conversa, alguma coisa nesse sentido. Tem um aplicativo de tempo, eu uso ele mais, né, no iPhone, porque às vezes eu estou em alguma localização diferente. Ele é bem preciso, já indicou chuva e choveu, tá? Tem um aplicativo para bolsa, então aqui a gente consegue entrar com alguns ativos específicos e ele faz ali um monitoramento. Tem um aplicativo de livros, ele é bem legal porque dentro desse próprio aplicativo aqui a gente pode, por exemplo, buscar por livros de Swift. Então aqui tem um livrozinho, né, que fala um pouco sobre o macOS, só que é um pouco antigo, então não vou nem recomendar para vocês. E tem outros 2 livros aqui, né, que eu estou lendo, que são livros relacionados à linguagem Swift. Então, quando a gente teve o nosso primeiro treinamento com o pessoal da Apple, né, que falou sobre a plataforma macOS, falou também sobre o Swift, eles disponibilizaram para a gente 2 livros. Então, tem aqui um livro que é para o professor e o outro livro que é para o aluno. Então, tem vários exercícios, enfim. Então, por aqui vocês conseguem encontrar vários livros, né, e-books, com assuntos interessantes, é bem legal. Aqui ele trouxe os que eu já busquei ou que eu já pesquisei aqui, mas você pode vir em buscar também, tem várias outras funcionalidades. A gente tem aqui também um dicionário, nunca usei. A calculadora, a gente usa de vez em quando, Freeform já falei para vocês. O Casa também é um aplicativo que eu não utilizei.
a Apple tem alguns dispositivos para casa inteligente, uma lâmpada. Só que se um computador é caro, imagina para você informatizar, né, ou automatizar toda a sua casa. Então, como eu não tenho nenhum desses dispositivos, nunca utilizei. O aplicativo de relógio, a Siri. A Siri eu acredito que todos já conhecem, né? Tipo uma Alexa, né? Então, um assistente virtual. Para ativá-la, basta falar e aí Siri, mas tem que estar ativado. No caso aqui, esse computador eu acho que eu desativei quando eu fiz a formatação. Aqui tem o aplicativo de ajustes do sistema, que a gente vai ver em mais detalhes numa outra aula. Aqui tem um grupinho com outros aplicativos, então aqui tem vários outros aplicativos que são aplicativos que a gente não usa com frequência. Então são aplicativos que mexem em alguma configuração específica do computador. Tem aqui, por exemplo, o terminal. Então quem gosta de executar ali um comando ou outro pelo terminal. E outros são aplicativos normais, como por exemplo, QuickTime Player é um visualizador de vídeos, editor de texto é tipo um bloco de notas, algo bem tranquilo. Aqui tem como a gente configurar e gerenciar os pontos de restauração do Time Machine que eu falei para vocês. Aqui é onde as fontes estão instaladas. Tem um joguinho de xadrez, aplicativo de post-its, aqui o de captura de imagens, então se vocês quiserem dar print, esse aqui é o aplicativo, mas também tem as teclas de atalho que são mais interessantes, vou passar mais para frente para vocês. Enfim, são várias opções que acredito que no momento específico oportuno a gente vai estar trabalhando. O OBS é o software que eu instalei, um software de terceiro que eu instalei para gravar as aulas aqui, para fazer essa gravação de tela. E os dois únicos aqui que eu não passei, que são bastante utilizados, que são bem legais e bem importantes, é o do ajuste do sistema que eu falei para vocês, vai caber isso, né, numa aula específica. E a gente tem também aqui o App Store, ele também está aqui, tá vendo? Ó? Então o App Store seria o quê? A loja de aplicativos da Apple. Então, quando vocês quiserem baixar e instalar algum aplicativo, é interessante vocês darem uma olhadinha aqui primeiro. Ver se tem algum aplicativo nativo já da plataforma para você instalar, usar, etc e tal. Caso não tenha, a gente pode ir lá no Google da vida e fazer a busca, baixar e instalar. Mas aqui, né, nessa loja, a gente já tem várias informações, vários aplicativos. Inclusive, ele já traz aqui, tá vendo? Alguns aplicativos que eu já baixei e já usei alguma vez. Então, o Word, por exemplo, eu tenho no meu MacBook. O Amazon Prime eu tenho no meu tablet, né, no meu iPad. Enfim, então aqui ele vai trazer aí alguns aplicativos. A gente pode ver que os aplicativos aqui não são baratos, então os aplicativos que são pagos aqui, eles são bem caros. Isso é ruim por um lado, mas é muito bom por outro, né? Pensando na perspectiva de usuário, é muito caro. Às vezes eu pagar 240, 250 reais em um aplicativo. Mas pensando que vocês estão nesse curso para aprender a fazer aplicativos, isso é muito bom. Porque quer dizer que vocês conseguem vender, né, um aplicativo por um valor bem bom. Então pensa nisso. Inclusive, vocês sabem quanto custa um aplicativo? Quanto que a gente deve cobrar por um aplicativo? Tem uma ferramenta bem interessante que permite com que a gente faça esse cálculo, essa estimativa, e assim que ele estiver disponível eu vou colocar um card aqui para vocês darem uma olhadinha. Alguns aplicativos são gratuitos, outros são pagos, igual eu falei para vocês. E aqui tem as categorias, né? Então eu vou vir aqui na categoria Desenvolva. Aqui em Desenvolva, ele tem algumas opções que eu desconheço e tem também aqui, ó, o Xcode. Então, o Xcode é o software que a gente vai utilizar para desenvolver os aplicativos. Então, vocês já devem conhecer um pouquinho a linguagem Swift, né, das aulas que vocês fizeram lá no módulo 1. E para desenvolver a gente precisa de uma ideia de desenvolvimento. Então, esse aqui, o Xcode. Ele já foi baixado uma vez por mim e eu vou colocar aqui para baixar ele novamente, tá? Então, cliquei aqui para acessar o aplicativo. Geralmente aqui vai estar um botãozinho, né, para eu baixar e instalar. Como eu já instalei em outro dispositivo, ele mostra aqui, né, esse iconezinho de uma nuvem, uma seta, quer dizer que eu já baixei ele alguma vez. Aqui traz algumas informações do aplicativo, avaliações, tá mal avaliado inclusive. Mas enfim, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui. Para eu fazer essas instalações de aplicativos da loja, ele vai sempre pedir para que você esteja conectado no iCloud. Como eu já estou conectado, ele seguiu direto.
ele vai começar aqui a fazer todo o processo de download e mais para frente eu volto e mostro para vocês como é que a gente faz a instalação. Enquanto ele vai baixando aqui, né, então a gente tem jogos, tá? Então tem uma categoria aqui com jogos, tem alguns jogos pagos, categorias, então aqui a gente consegue filtrar, tá? Por estilo de vida, por exemplo. Então vamos ver aqui o que tem. Tá? Então tem aqui alguns aplicativos, o relógio digital, tem uns aplicativos que parecem não ter utilidade nenhuma, inclusive, né? Mas aqui é um lugar bem legal para vocês entrarem e dar uma explorada. Às vezes eu venho aqui e dou uma mexida, vou olhando num outro aplicativo e eu acabo até tendo algumas ideias, né? Eu vejo alguns aplicativos muito úteis, alguns nem tanto, e olhando aqui eu começo também a ter ideias, né? Então, por exemplo, a gente viu aqui que tem um aplicativo já de calendário. Só que olha que interessante aqui, ó, tem o Fantastical Calendar. Então tem um calendário com alguma coisa a mais. Então não é porque já existe aquele aplicativo que você não possa criar um parecido, né? Então a ideia é que você crie um aplicativo igual com algo a mais. Isso vai tornar ele diferente e às vezes vai torná-lo útil para alguma outra pessoa. Bom, gente, então vocês podem explorar aqui, né, e olhando, o Descubra, ele traz algumas coisas interessantes que estão sendo bastante baixadas, e sei lá. E é isso, então aqui a ideia é vocês olharem, explorarem, né, e tentar interagir, encontrar, ter ideias. O Xcode ainda está baixando, provavelmente vai demorar um pouquinho. Numa próxima aula eu posso fazer aqui a instalação de um outro aplicativo para mostrar para vocês como é que é esse processo de instalação, mas é bem tranquilo igual eu já falei para vocês. Então até me alonguei bastante, né, nessa aula, falei um pouquinho de todos os aplicativos. Caso tiver um aplicativo em específico ou alguns aplicativos que vocês queiram conhecer, queiram saber mais, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico para isso. Por essa aula é isso, na próxima aula eu venho para falar um pouquinho para vocês de como gerenciar o macOS.